TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero iniciar o programa hoje agradecendo a sua audiência, você que tem nos assistido aqui através da TV Correio da Manhã, você que também tem nos assistido através das redes sociais e principalmente você que tem compartilhado a palavra de Deus, você tem sido um missionário, um profeta, a boca de Deus para esse tempo. É um tempo onde que nós encontramos muitas almas sedentas pela palavra do Senhor. E como é bom, né, nós podermos sermos instrumentos nas mãos de Deus. Eu sempre digo que o melhor não é você somente participar do reino de Deus, mas ser uma pessoa atuante, deixando um legado, né, que seja abraçando uma pessoa, cumprimentando uma pessoa e principalmente caminhando ao lado de alguém que precisa nesse momento. Quantas pessoas estão passando, né, por um momento de luto, um momento de perca, um momento de tristeza, um momento que precisam serem abraçadas. Queridos, nós como cristãos, você que é cristão, você que conhece a palavra de Deus, nós precisamos buscar essas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ser abraçadas. A palavra de Deus já diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, a verdadeira religião, queridos, é você poder compartilhar, né, o que você tem aprendido, né? Isso é o papel do discípulo, né? Discípulo é aquele que aprende e reproduz. E muitas vezes nós fomos por muitos anos conhecidos como membro de igreja. Nós não fomos chamados para ser membro de igreja, nós fomos chamados, a Bíblia, ela fala que o nosso título seria discípulo de Jesus. Por quê? Discípulo, ele aprende com o mestre e reproduz na vida de alguém. Então, eu quero motivar a você a reproduzir a palavra de Deus, a sentar com alguém, né, e ler a palavra de Deus juntos, meditar, refletir, orar, né, compartilhar ali conhecimentos, porque ninguém nunca sabe de tudo, nós estamos sempre aprendendo. E nós precisamos ter esse momento de compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma verdade que liberta. Eu tenho observado, né, ao longo desses anos de ministérios, né, que a palavra de Deus, queridos, ela realmente é uma palavra viva e eficaz. Porém, nós sabemos que muitas pessoas ainda se convertem, mas ainda não conseguiram romper com algumas coisas em sua vida. Ainda não conseguiram romper, talvez com vício, com a pornografia, tantas coisas que nós sabemos que são prejudiciais à vida do cristão. Por quê? Porque o Senhor, ele nos chama a viver uma vida abundante, mas para nós entendermos o que é essa abundância, nós vamos precisar romper com algumas áreas sentimentais, emocionais e até mesmo relacionais, né? Dos nossos relacionamentos que muitas vezes nos impedem a viver essa abundância que o Senhor, ele tem separado para mim e para você. Então, quero hoje estudar com você um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Você já pegou aí sua Bíblia, seu marca-texto, seu caderno de anotação, lembrando, né, que muitas vezes nós lemos um capítulo, um texto, mas Deus fala conosco numa palavra ou uma frase, e é importante você anotar e refletir sobre aquilo que o Senhor está pontuando na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela fala comigo de uma forma, ela vai falar com você de outra forma. Por quê? Porque na verdade o Senhor, ele traz o medicamento certo para cada tipo de enfermidade. Então, ele traz a cura para cada situação que você está vivendo.
E nós, claro, cada um de nós temos as nossas crises, nós passamos pelas nossas lutas, nem sempre a sua luta é a mesma da minha, mas a palavra de Deus, ela tem a solução. Ela é o medicamento para fazer você romper e ter essa vida abundante. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos estar lendo do versículo 31 ao versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, eu quero orar, pedindo ao Senhor que Deus ele possa trazer libertação para você no dia de hoje. Para que o Senhor ele possa abrir o seu entendimento. Porque eu observo que há pessoas que têm uma limitação, uma dificuldade, e ela não consegue romper na sua vida porque ela ainda não compreendeu a palavra do Senhor. E por não compreender, ela não consegue praticar. Ela não consegue ter uma ação que venha a ser uma ação transformadora na sua vida. Então quero orar por você, antes de nós darmos continuidade nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, são milhares de pessoas, ó Pai, que nesse momento estão nos assistindo através da TV Correio da Manhã, através das redes sociais, tanto aqui no Brasil como no exterior. Pessoas, ó Deus, que estão sedentas pela Tua palavra, pessoas, ó Deus, que têm buscado uma transformação em suas vidas, na vida dos seus familiares. Porém, Senhor, muitas vezes elas não conseguem porque elas não foram libertas. Mas eu quero clamar a Ti, Espírito Santo de Deus, visita cada uma nesse momento, tirando, ó Deus, as escamas dos seus olhos e tudo aquilo que está impedindo com que elas ouçam a palavra com entendimento. Liberta, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós observamos aqui que Jesus ele fala com os judeus e não eram simples judeus, mas judeus que acreditaram nele. Então nós vemos aqui que existe um processo para a libertação. Porque a primeira coisa, nós precisamos acreditar. O processo se inicia quando nós cremos, primeiramente, claro, naquele que nos está trazendo a boa notícia, que é Jesus. Ele está nos trazendo uma boa notícia. E nós precisamos crer. Eles acreditaram em Jesus. Para que inicie esse processo da libertação, você precisa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e mais do que a palavra, ela é o manual para o ser humano. A Bíblia, ela tem tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos ter bons relacionamentos, para que nós possamos ter sucesso na vida, para que nós possamos sermos pessoas saradas, curadas e principalmente, claro, libertas. Então, tudo se inicia quando nós cremos. É interessante, que quando nós cremos, nós buscamos nos aprofundar, nós buscamos mais conhecimento. Nós não ficamos somente de uma forma superficial. Você vê aqui que os judeus estavam com Jesus, eles estavam ao lado de Jesus. Acredito eu que agora eles passaram a seguir a Jesus. Então eles creram naquela palavra. Então o crer, ele nos leva a ter uma ação de caminhar, de buscar, de ler, de se aprofundar.
Então quero já iniciar te desafiando a conhecer mais de Deus e buscar uma revelação do Senhor para a sua vida. Porque eu creio que a chave da sua vitória está aí do teu lado. Está aí talvez muito próximo das suas mãos para que você possa alcançar os seus objetivos e, claro, alcançar a sua vitória. Então, no processo da libertação, a primeira coisa que nós precisamos é acreditar, é crer. Né? Você precisa ouvir a palavra, né? A palavra ela é transformadora. E de acordo com o que nós vamos ouvindo, né, esse sentimento de crer, de fé, ele vai tomando forma no nosso coração, na nossa vida. E aí nós começamos a ir para o segundo passo. Aqui no versículo 31 diz, né, que os judeus creram em Jesus. Mas Jesus fala que eles precisariam ter uma atitude, permanecer. A segunda atitude que nós precisamos ter para que possamos ter o processo da libertação é permanecer. Aí você fala assim, pastor, não, mas eu permaneço na palavra de Deus. Mas você permanece nas bases que te foram orientadas. Você permanece nas bases da palavra de Deus. Porque o permanecer, queridos, eu acredito que é o mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós chegamos num local, como você agora está nos assistindo, você ouve uma mensagem, você ouve uma palavra, mas quando o programa terminar, você volta para a sua vida, o seu dia a dia. Você volta para os seus afazeres. Você volta a trabalhar, você volta para as suas funções e automaticamente nós temos a tendência de esquecer da palavra. Nós focamos em outras áreas que precisam, claro, e nós acabamos esquecendo daquilo que foi plantado no nosso coração, aquela semente. Então, muitas vezes, né, o dia a dia, o trabalho e tantos outros afazeres nos roubam essa semente, a semente da palavra. Porque são poucos que têm o hábito de continuar durante todo aquele dia fazendo uma reflexão, pensando, né, sobre aquela mensagem, sobre aquela palavra que foi liberada para você. Quantas vezes, né, nós vemos pessoas que saem dos cultos avivados, maravilhados, mas quando chega da porta para fora, pronto, acabou. Volta para o seu dia a dia, e o seu dia a dia muitas vezes são momentos tribulados, momentos cansativos, momentos que os esgotam e se esquecem daquela palavra que foi liberada. Eu lembro, meu pai, ele teve câncer e alguns meses antes nós tínhamos ido a uma igreja e ali havia uma profeta e essa profeta falou que ele não morreria, mas que Deus faria um milagre na vida dele. E quando meu pai descobre que tem o câncer, ele começa todo aquele processo de tratamento e ali ele começa a emagrecer, ele começa, a autoestima dele abaixa, ele fica mal. E eu vi meu pai, né, morrendo, vivo ali, né, ainda no tratamento. Até um dia que minha esposa fez ele lembrar, queridos, a promessa que Deus tinha liberado sobre ele. Quando ele lembrou daquela promessa que ele já tinha se esquecido, queridos, automaticamente a fé foi avivada no seu coração. E daquele dia, ele começou a se erguer novamente e meu pai foi curado do câncer. Porque ele se lembrou da promessa que Deus tinha feito a ele. Ele lembrou-se da palavra que Deus tinha liberado sobre a sua vida. Então, o nosso dia a dia nos faz esquecer muitas vezes das promessas. Então, o Senhor, ele nos chama a perseverar, queridos. Perseverar. Perseverar na palavra que Deus já profetizou sobre a sua vida. Deus usou pessoas para profetizar sobre a sua vida. Você tem que perseverar, mesmo que você olhe para as circunstâncias, mesmo que você olhe para o seu lado
e você fala, Senhor, não tem jeito, acabou. Tem jeito sim. Eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Tem jeito sim. E Ele quer mudar a sua vida. Então o Senhor, Ele nos chama a perseverar. E o terceiro passo é ser. Então o primeiro seria crer, o segundo permanecer e o segundo ser. Olha o que ele diz. Que aqueles, né, que permanecem firmes na palavra dele, lá no versículo 31, serão meus discípulos. E queridos, ser é praticar. Então eu ouço, eu persevero e pratico aquilo que o mestre me ensinou, o que a palavra está me ensinando. E por que, queridos, é importante todo esse processo? Porque muitas vezes, né, nós deparamos com pessoas como aqueles judeus que falam, pastor, eu sou liberto, hoje eu vivo em Cristo, hoje eu estou na igreja, mas ainda na sua vida ainda continuam algumas práticas que estão lhe aprisionando. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós transferimos isso para outras pessoas, culpamos outras pessoas. Nós acreditamos que o fato, né, de nós não alcançarmos os nossos objetivos, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Mas entenda, nós precisamos ser autorresponsáveis. A palavra de Deus, ela nos ensina a ser autorresponsável com nós mesmos. Então o maior culpado sou eu. Porque muitas vezes nós queremos ter um salário, né, de um profissional, mas na verdade nós somos um ajudante. Como um ajudante que não trabalha como um profissional, quer ganhar o que o profissional ganha. E a pessoa fica chateada, fica aborrecida, porque ela se acha no direito de ganhar como um profissional, mas não faz nada para mudar. Então nós precisamos entender que muitas coisas que ainda não aconteceram, não romperam na nossa vida, é porque nós estamos escravizados por alguma situação. Quantas mensagens ou quantas verdades que não são verdades que nós aprendemos ao longo da nossa história e da nossa vida? Eu sou de uma época onde que a minha mãe ensinava que comer manga e tomar leite morre. Eu sou dessa época, onde que um chinelo, né, virado com a sola para cima fazia mal. Eu sou dessa época. Então nós vemos que nós trazemos uma bagagem de conhecimentos e meias verdades ao longo da nossa história. E nós precisamos nos libertar para que nós possamos desfrutar do melhor que Deus tem para mim e para você. Eu lembro que eu fui me libertar da manga com leite aos meus 20 e poucos anos. Às vezes eu chegava num ambiente, né? Eu sempre gostei de café com leite, então eu não abria mão no café com leite. E eu chegava em alguns ambientes, uma pessoa me oferecia uma manga, eu falava, não, eu não gosto. Na verdade, não é eu não gosto, é porque eu tinha medo de morrer. Então eu não comia manga, porque eu queria beber leite. Você está entendendo? E por muitos anos eu não desfrutei do sabor da manga. Até que eu amadureci e entendi que isso não é uma verdade. Isso é uma história. E hoje eu desfruto, gosto demais, até na salada manga é maravilhoso. Mas por quantos anos eu deixei de desfrutar da manga, do sabor da manga, dos benefícios da manga? Por quê? Porque foi me ensinado de uma forma errada, que também minha mãe aprendeu da forma errada. Não é culpa dela, mas a culpa é minha, de saber, de buscar a verdade. Queridos, quando eu me converti, eu não me converti simplesmente por emoção, mas eu fui descobrir a verdade, eu fui conhecer a palavra, eu fui estudar a palavra. Aquilo que eu não entendia, aquilo que me confrontava, eu fui estudar.
E a palavra me libertou, ela me trouxe um entendimento verdadeiro. E é o que o Senhor, Ele quer fazer com você. É o que o Senhor Jesus quer fazer com você no dia de hoje. Porque quantas pessoas que ainda como cristão, ela não consegue se libertar da pornografia. E isso é fato. Tem pessoas que, cristãos, estão na igreja, mas não conseguiram se libertar da pornografia. Não conseguiram se libertar do vício da bebida. Tem pessoas que bebem escondido. Compra, leva para casa, para ninguém ver, bebe em casa. Não conseguiu ainda se libertar da bebida. Tem pessoas que ainda não conseguiram se libertar da prática da glutonaria. Ela só transferiu, ela deixou um vício e hoje tem outro. Então você vê que precisa de uma libertação. Tem pessoas que não conseguiram romper financeiramente. Por quê? Porque talvez ela gasta demais, ela é muito consumista, ela não consegue administrar bem suas finanças. Não é porque Deus não abençoa, ela até é uma boa dizimista, ela dizima uma oferta na casa do Senhor, mas não consegue administrar a sua finança. Então precisa haver uma libertação financeira. E essa libertação financeira, queridos, ela acontece quando nós entendemos que precisamos dessa libertação nessa área da nossa vida. Nós não podemos ser escravos. E muitas vezes nós culpamos alguém, porque é mais fácil. Como foi Adão lá no jardim, né? Quando eles comem lá o fruto, eles desobedecem, porque o pecado ali foi o pecado da desobediência, que é um pecado que nós praticamos até hoje. Mas o que Adão faz? Senhor, foi a mulher que tu me deste. A culpa nunca é nossa. Nós temos a dificuldade de falar quem errou foi eu. Eu assumo o meu erro, a minha culpa. E aí nós transferimos para alguém ou para uma situação. E a mulher também, ela fez a mesma coisa. Olha, foi a serpente. Então nós vemos que nós sempre estamos buscando transferir as nossas responsabilidades, as nossas culpas, e aí automaticamente não há mudança. Entenda isso, queridos. Eu vou contar para vocês, na minha casa, nós tínhamos assim, às vezes, uma divergência na cozinha. E minha esposa ficava muito chateada, porque chegava na cozinha, ela arrumava a cozinha, daqui a pouco estava tudo fora do lugar. E aí eu cheguei e falei para minha esposa, olha só, a partir de hoje você vai comprar uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar louça. E essa máquina de lavar louça sou eu. Eu falei, ó, a partir de hoje eu lavo a louça. Vou lavar as louças, sem problema nenhum. Só que nessa atitude que eu tive, eu observei uma coisa, que a divergência acontecia, por quê? Porque um dos meus filhos não gosta de lavar louça, ele não gosta. Mas, por exemplo, ele arruma muito bem, ele guarda muito bem as louças. Então eu passei a lavar e ele passou a guardar. E eu, por sua vez, eu não gosto de guardar as louças. Então eu consegui entender, né, que um completa o outro. E muitas vezes você quer a mudança, talvez no seu relacionamento, que seja com a família, com os filhos, mas você está sempre querendo que o outro mude, mas você não tem uma contrapartida. Você não é um bom observador e vê que aquilo que talvez aquela pessoa não faz é porque ela não gosta de fazer e ela tem todo o direito de não gostar de fazer. Como também você, acredito eu, que não gosta de fazer algumas coisas. Mas numa família, um completa o outro. Num relacionamento, queridos, um completa o outro. Aquilo que eu não consigo fazer ou que eu não gosto de fazer, a minha esposa me ajuda. E aquilo que ela não gosta de fazer ou que ela não consegue, eu faço. Isso chama-se relacionamento. E aí houve uma libertação. Houve uma libertação dentro do meu lar, na minha casa, quando nós entendemos isso. Então, eu quero orar para que o Senhor ele possa trazer à sua mente o que você está fazendo, quais são as atitudes que você está tendo, que está provocando essa escravidão espiritual que não te faz romper. Talvez romper na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua escola,
essa preguiça, esse desânimo, esse cansaço que muitas vezes é espiritual, que não permite você alcançar os seus objetivos. E muitas vezes nós vivemos nos sabotando, nós caminhamos e voltamos lá atrás. Quando nós vamos concluir os nossos projetos, nós desistimos dele. Mas o Senhor, Ele quer te libertar no dia de hoje. A palavra do Senhor diz, João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Senhor Jesus, Ele quer libertar você de todo o mal, de tudo aquilo que impede você alcançar o seu sucesso. Ele quer te libertar de toda situação, de todo desgaste familiar. Mas eu deixo falar uma coisa com você. Fala para você assim, o problema sou eu. Eu sou o problema. Sou eu, não é o outro não. Então comece a mudança em você. Busque no Senhor no dia de hoje o que você precisa mudar para fazer com que você venha romper naquilo que está te paralisando. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai mudar a sua história. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa mensagem, por essa revelação. Porque há tantas pessoas nos assistindo nesse momento que ainda não conseguiram romper em suas vidas. Elas não conseguiram ainda passar por essa transformação, essa mudança. Porque sempre, Deus, o problema é o outro. É o outro que está me atrapalhando. Não, o problema sou eu. Eu sou o problema. Eu sou a raiz do problema. E eu preciso mudar. Eu não preciso ficar esperando que o outro mude. Eu não preciso ficar esperando que a sociedade mude, que os governos mudem. Eu posso fazer a diferença aonde eu estiver. Então, Senhor, em nome de Jesus, traz esse entendimento a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Traz a libertação, Senhor, porque é promessa do Senhor nos libertar. Que nós possamos acreditar na Tua palavra, permanecer e aplicar na nossa vida e também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser bons discípulos, que possamos ensinar a Tua palavra a tempo e fora de tempo, que possamos, ó Deus, encher esse mundo, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua compreensão, com a Sua presença e com a Sua inteligência, que sempre, Deus, nos ajuda a ser pessoas melhores. Muito obrigado pelo dia de hoje, por todos os que estão nos assistindo, que a Tua bênção venha estar em cada casa, cada lar, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa Pão da Vida, retornando na próxima semana. Quero agradecer a sua audiência e lembrando, compartilhe e dê o seu like, tá bom? Você que nos assiste aí na rede social, no YouTube, dê um like lá. Eu agradeço aí porque eu entendo que está sendo relevante. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.